Olá pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula Explica Isso Direito, concurso.com, aula de normas da corregedoria, concurso de oficial de justiça, Estado de São Paulo 2024. Bom, vamos lá. Artigo 1007 das normas da corregedoria. Na última aula paramos no 1006, vamos analisar mais alguns artigos aqui, não é? Pessoal, artigo 1007, deixa eu até me preparar aqui melhor, né? Me posicionar melhor aqui, vamos lá. Pronto. Artigo 1007 diz assim: os oficiais de justiça serão distribuídos em setores por CEP, Código de Endereçamento Postal, por bairros ou outro critério razoável, observado o disposto nestas normas e nas determinações do Conselho Superior de Magistratura. Bem, olha, atendendo aqui até um pedido de uma aluna que falou assim: professor, você começa a ler os artigos e no meio você para dar explicação, leia o artigo todo e depois você explica. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Lido aqui o artigo, os oficiais de justiça serão distribuídos em setores por CEP. Bem, isso daqui é o que a gente chama de zoneamento. Ou seja, zoneamento. O oficial de justiça trabalha por zona ou por bairros. Isso é mais ou menos recente no Tribunal de Justiça, então vamos imaginar a cidade aqui, ó, sendo um retângulo, tá? E essa cidade foi dividida em setores. E esses setores englobando bairros. Vamos chamar aqui de setor 1, setor 2, setor 3, ou zona 1, 2, 3, tá? Muito bem. 4, 5, 6 e assim por diante. Tem oficiais de justiça que vão trabalhar no setor 3, 5 e 7, por exemplo. Outros vão trabalhar no 8, 6 e 1. Enfim, essa distribuição de setor, ela acontece de maneira mais ou menos equitativa, para que o oficial de justiça, numa cidade, por exemplo, não tenha que rodar a cidade inteira. Ele recebe mandados daqueles setores. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Daquelas zonas. Então, o oficial de justiça será distribuído em setores que pode ser por CEP ou por bairros ou outro critério razoável, tá certo? As cidades em que determinada área do bairros são cortados ao meio e metade de um bairro fica num setor, outra metade em outra, depende muito aí, pensando no tamanho de cada setor. Parágrafo 1º. A distribuição dos setores deverá observar, no mínimo, as seguintes configurações. Vamos ver quais são essas configurações, né? Parte 1. 1. Parte urbana. Um setor para cada bairro ou conjunto de bairros contíguos. Seria um colado ao outro, né? Vila ou vilarejos, além de um setor para cada assentamento, fazenda e outra situação que demande atenção especial dos oficiais de justiça. Então ele quer dizer o seguinte: tem um setor para cada bairro ou conjunto de bairros, certo? Vila ou vilarejos, além de um setor para cada assentamento, pensando em assentamento de terra que formam comunidades. Fazenda ou outra situação que demande atenção. Em muitas cidades, a área rural compreende um ou mais setores. Depende muito, isso vai depender de cada cidade, de como que esse zoneamento foi feito, tá bom? Mas aqui basicamente está dizendo um setor para cada bairro pelo menos, ou conjunto de bairros, além de um setor para cada assentamento ou áreas rurais específicas. 2. Parte rural. Um setor para cada bairro ou conjunto de bairros contíguos, vila ou vilarejos, além de um setor para cada assentamento, fazenda e ou outra situação que demande atenção. Então, na parte urbana, é desta forma que a gente viu. Na parte rural, é a mesma coisa.
Fala a parte rural, pessoal, pelo seguinte, as cidades que têm assentamentos, distritos, tá certo? Que ficam afastados do grande centro urbano, por isso que ele separou dessa maneira. Não acho que vocês devem também se preocupar muito com esses incisos, artigos aqui não, tá? Nas localidades com CEP único, sem prejuízo das configurações dos itens 1 e 2, deve ser criada a zona única, e somente nesta deverá ser vinculado o CEP, observadas as orientações vinculadas por comunicado. As cidades que não têm CEP por bairro, então ele diz assim, deve ser criada uma zona única, e somente nessa zona única deve ser vinculado o CEP. O que dá a entender aqui é que cidade que tem apenas um CEP não tem zoneamento, tá bom? É uma zona única e todos os oficiais de justiça cumprem em toda a cidade. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto do caput, que é a cabeça lá do artigo, né? E parágrafo 1º deste artigo, deverão ser criados setores especiais sem vinculação de CEP. Que são esses setores especiais, né? A gente vai correr aqui para vê-los. Vamos lá. Tá aqui. Para o cumprimento de mandados remotos com ou sem possibilidade de conversão. Pessoal, acontece o seguinte. Quem faz a distribuição dos mandados é o próprio sistema. Então, o sistema tem que ter setores, que a gente chama de zona, cadastrados. Então, por exemplo, se saem mandados para serem para que o oficial de justiça cumpra através de videoconferência nos presídios, isso compreende um setor. Então, todo mandado de videoconferência de presídio vai para esse setor. Como haverá oficiais de justiça vinculados a esse setor, toda vez que for vinculado àquele setor, vai ser distribuído entre aqueles oficiais de justiça que trabalham naquele setor, inclusive no caso de remotos, como eu acabei de falar. 2. Para o cumprimento de mandados da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de haver oficiais de justiça exclusivos, e para a Fazenda Pública Municipal, na hipótese de haver oficiais de justiça ad hoc. Então, ele diz assim, deverá haver setor, que é o que ele está falando aqui, para o cumprimento de mandados da Fazenda Pública Estadual. O que é a Fazenda Pública Estadual? O oficial de justiça ele cumpre mandados que vêm dos advogados do Estado, chamado de procuradores do Estado, certo? São mandados relativos à Fazenda Pública Estadual, ou seja, pessoas que não pagaram impostos estaduais e coisa do tipo, né? A Fazenda Pública Estadual processa determinadas pessoas por conta disso. Então, a Fazenda Pública Estadual são esses mandados referentes à Fazenda Pública Estadual. Na hipótese de haver oficiais de justiça exclusivo, ou seja, pode ser que em alguma cidade haja oficial de justiça que só cumpre mandados da Fazenda Pública Estadual. Bom, Fazenda Pública Municipal seria os processos que vêm da Prefeitura Municipal. Na hipótese de haver oficiais de justiça ad hoc. O que é ad hoc? Oficiais de justiça que não são concursados, que são oficiais de justiça, nesse caso, cedidos, funcionários da prefeitura, que são cedidos pela prefeitura para cumprir os mandados da prefeitura, os mandados referentes à Fazenda Pública Municipal. Vamos lembrar aqui, ó, que subindo aqui, ele diz assim, ó, sem prejuízo do caput e do que nós vimos agora há pouco, deverão ser criados setores especiais, ou seja, um setor só para a Fazenda Pública Estadual, um setor só para a Fazenda Pública Municipal, caso haja oficiais de justiça ad hoc, que não são esses concursados, são funcionários da própria prefeitura que trabalham para fazer essas intimações, citações, penhoras da prefeitura, tá bom? 3. Deverá haver um setor para
penitenciárias, lembra que eu falei dos remotos, cumprimento remoto? Presídios ou centro de progressão penitenciária, chamado CPP, cadeias públicas ou centro de detenção provisória. Então, existem mandados de cumprimento remoto, viu, pessoal? Que são para cumprimento não em presídios, mas outros tipos de intimação e citação que são feitos por videoconferência. Então, ele diz que aqui haverá um setor para esses mandados, só nas cidades muito grandes que isso ocorre, tá? E um outro para remoto, presídio, cadeias, centro de detenção provisória, etc. 4. Para municípios integrantes da comarca contígua, aquela que ficam limite entre uma e outra, contígua seria pensar assim, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, que você passa por essas cidades e nem percebe, né? Para municípios integrantes de comarca contígua ou agrupada e para municípios cujo território esteja sob a jurisdição de comarca ou foro. Ou seja, deverá haver um setor para esses lugares especificamente, tá bom? Parágrafo 3º. Ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, e determinação expressa em contrário desta Corregedoria Geral da Justiça ou do Conselho Superior da Magistratura, é vedada, ou seja, proibida, a distribuição de mandados por tipo de ato, por matéria, unidade judicial de origem. Então, ressalvadas as hipóteses previstas aqui, haverão setores, zonas, conforme a gente viu aqui agora há pouco. O que ele está dizendo aqui? Que não podem ser criados setores e zonas para cumprimento só de intimação ou só de citação, cumprimento só de matéria civil, outra zona só para matéria penal, tá bom? Ou unidade judicial de origem, ou seja, para que uma zona para cumprimento apenas dos mandados que provém da primeira vara civil, da segunda vara criminal. Não pode existir zonas para isso, tá bom? Somente essas mencionadas aqui. Eu acho que com esse parágrafo 3º fica um tanto mais claro para vocês entenderem por que das regras de zoneamento. É para evitar que esse parágrafo 3º aqui aconteça. Bom, e claro, para facilitar o serviço de distribuição dos mandados e do próprio cumprimento pelos oficiais de justiça, que vão cumprir setores específicos, facilitando assim o deslocamento, né? Artigo 1008. Para cada setor, que a gente chama de zona, será designado pelo menos um oficial de justiça, podendo haver mais de um, segundo a necessidade do serviço, ou mais de uma vaga para o mesmo oficial de justiça por setor, de modo a equilibrar a distribuição no total de mandados. Ele quer dizer o seguinte: cada zona tem que ter pelo menos um oficial de justiça. Mas não significa que cada zona só possa ter um oficial de justiça. Pode ter 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? De forma que equilibre a distribuição de mandados. Parágrafo 1º. O juiz corregedor permanente da central de mandados, né, poderá remanejar oficiais de justiça de setores de atuação para atender necessidade do serviço ou possibilitar rodízio periódico quando o caso. Então, o juiz ele poderá remanejar oficiais de justiça de um setor para outro e pode até favorecer o rodízio. Então, por exemplo, nesse semestre, o oficial de justiça cumpre o setor 1, 2 e 3. No outro semestre, ele pode cumprir o 4, 5 e 6 e assim por diante. Veja que o juiz corregedor permanente, que normalmente é o juiz responsável, né, pela central de mandados, ele poderá. Ele não é obrigado a fazer isso, tá bom? Parágrafo 2º desse artigo 1008. É vedado, ou seja, é proibida alteração de setor, área ou região de atuação de oficial de justiça sem prévia autorização do juiz corregedor permanente da central de mandados, que dentro do possível seguirá critério do revezamento. Então, é vedada trocar setores sem que o juiz autorize. Tá? E dentro do possível, o juiz vai fazer rodízio dos oficiais entre os setores, para evitar
que fique atendendo pedidos específicos de um ou outro oficial de justiça que quer entrar ou sair de um setor, tá bom? 1009. Os leilões serão realizados apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, segundo escala previamente elaborada pelos oficiais de justiça plantonistas sob a fiscalização do juiz de direito do feito. Explicando tudo aqui. Leilões serão realizados apenas em situações excepcionalíssimas, ou seja, a regra é que o leilão seja feito por leiloeiros públicos cadastrados, né, no Tribunal de Justiça, e são eles que fazem os leilões, e esses leilões online até, não é isso? Essa é a regra. Agora, apenas excepcionalmente, os oficiais de justiça lotados na central de mandados vão fazer leilões. E olha, desde que o exequente, ou seja, quem está executando, entrando com a ação, ele não exerce o seu direito de indicar um leiloeiro oficial que ele quer que faça o leilão daqueles bens do processo, certo? Muito bem. Agora, se for oficial de justiça que for fazer leilão, então haverá uma escala para fazer o leilão da segunda-feira, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta, ou escala semanal, né, de forma que haja um rodízio dos oficiais de justiça fazendo leilão. Porque oficial de justiça não pode ficar a semana inteira fazendo leilão e deixar de cumprir os mandados do setor ao qual ele está vinculado, tá bom? Leilão hoje em dia é bem raro na maior parte das comarcas, feito pelo oficial de justiça. Quase tudo, ou pelo menos o que eu tenho visto aí, é que tudo é feito por leiloeiros públicos. Parágrafo 1º. Os ofícios, quando ele fala aqui ó, no caput do 1009, juiz de direito do feito, o feito aqui é o processo, tá bom? Juiz de direito do processo. É sob a fiscalização. O juiz é que fiscaliza. Bem, parágrafo 1º. Os ofícios de justiça, ou seja, os cartórios, né, encaminharão a central de mandados até o 20º dia de cada mês. Pauta com dias e horários de leilões designados para o mês seguinte e pelos e-mails das unidades. Comunicarão eventual sustação antes da data designada para as necessárias anotações. Quer dizer o seguinte, os cartórios devem encaminhar à central de mandados até o 20º dia toda a pauta, a lista, né, de leilões que vão ocorrer no mês seguinte, para que os oficiais de justiça possam, então, fazer aí aquelas escalas, tá certo? Muito bem. E além de encaminhar a central, através dos e-mails, né, dessas unidades, eles devem também, os cartórios, né, os ofícios, comunicar a sustação dos leilões, ou seja, não vai acontecer um leilão para que o oficial de justiça não fique lá fazendo leilão de uma coisa que já foi sustado, tá certo? Parágrafo 2º. Processos com leilões judiciais públicos designados deverão ser encaminhados à central de mandados com 1 dia de antecedência até as 12h30, mediante carga e termo de remessa. Processos com leilões judiciais públicos designados, ou seja, os leilões judiciais públicos que vão ser feitos pelo oficial de justiça deverão ser encaminhados até 1 dia útil de antecedência, até as 12h30. Por quê? Tem que encaminhar o processo para o oficial de justiça, para que o oficial de justiça, com o processo em mão, possa fazer o leilão daquele bem, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Hoje em dia, quando o processo é digital, isso já não precisa mais mandar o processo, e o processo apenas é encaminhado em carga para o leilão. E aí a central de mandados distribui em cada dia para o oficial de justiça encarregado do leilão. Como eu disse, é raro o oficial de justiça fazer leilão hoje em dia. Parágrafo 3º.
Recebidos os autos, ou seja, o processo, a central elaborará uma pauta diária de leilões judiciais, como a gente viu anteriormente aqui, que conterá somente data, horário e número do processo. Então, recebido o processo, a central de mandados faz a pauta diária dos leilões, que é afixada, né, para que todos fiquem sabendo, e vai ter nessa pauta data, horário e o número do processo apenas. Os dados do leilão e dos bens que vão ser leiloados, ele fica sabendo na hora do leilão, tá? Quarto, quer dizer, o oficial de justiça vai fazer o leilão, né? Aí o interessado vai ficar sabendo. Quarto, se houver processos de mais de uma vara com astas, as astas são os leilões, né? As astas designadas para o mesmo dia e horário, as astas serão realizadas de acordo com a ordem numérica, independente do ano de distribuição ou vara de origem. Digamos que venha 2 processos para serem feitos leilões que foram marcados para as 14 horas. O oficial de justiça vai fazer primeiro o processo 986 e depois o processo 1015. Não importa se é o 986-2024 e o 1015-2023. Ele vai primeiro fazer o leilão do processo que tem um número mais baixo, tá? Nessa ordem. Continuando aí, o parágrafo 5º diz assim: os incidentes relativos aos leilões serão decididos pelo juiz do feito, ou seja, o juiz do processo. Se houver algum incidente, qualquer que seja, ele tem que ser relatado ao juiz para que ele decida no mesmo momento, tá? Sexto, a lavratura de autos competirá ao ofício de justiça de origem do processo e caberá ao oficial de justiça a lavratura de súmula. A súmula é uma espécie de resumo de o que ocorreu, como que se deu o leilão, como que tudo se passou, tá certo? Então, essas são as súmulas. Essa súmula é encaminhado pelo oficial de justiça para o ofício de justiça, que é o ofício de justiça, que é o cartório, e o cartório vai fazer os autos de leilão. Então, o oficial de justiça vai fazer uma súmula de leilão positivo ou negativo e os cartórios vão fazer os autos de leilão positivo ou negativo. Artigo 1010, né, continuando aí, né, materiazinha mais enjoadinha, né, diz assim: o compartilhamento de mandados digitais entre as centrais de mandados deste tribunal, quando existente, determina sua distribuição para a central de mandados que compreenda o setor do local de cumprimento da diligência, ainda que pertencente a outra comarca ou foro do Estado de São Paulo. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte, e para isso eu vou tentar explicar um pouco mais do que está escrito aqui para que vocês entendam esse artigo, né? Compartilhamento de mandados é o seguinte: se vocês assistirem aulas anteriores, vocês vão ver que eu já falei sobre isso. Imagina o seguinte, que um cartório, um juiz de uma cidade, vamos pegar uma cidade como São Carlos, por exemplo, ok? Ele quer que o juiz de uma determinada cidade, ele quer que um oficial de justiça, o juiz de São Carlos precisa que uma pessoa seja intimada em Rio Claro. Mas não precisamente em Rio Claro. Vamos imaginar aqui, lá num distrito de Rio Claro, uma cidade como Itirapina, por exemplo. Muito bem. Itirapina é uma espécie de foro, né, judicial também ali de Rio Claro. Então, vamos lá. O compartilhamento de mandados digitais entre as centrais de mandados desse tribunal, quando existente, determina sua distribuição para a central de mandados que compreenda o setor do local do cumprimento da diligência. Então, o juiz de São Carlos,
o cartório, o ofício lá, quando encaminha um mandado para ser cumprido lá em Rio Claro, ele não precisa mais pedir uma carta precatória para fazer uma intimação, uma citação, por exemplo, tá? O juiz só vai de São Carlos encaminhar para Rio Claro se ele quiser que o juiz de Rio Claro ouça uma determinada pessoa, faça a oitiva de uma testemunha, por exemplo, tá? Caso ele queira apenas a intimação, a citação de um réu, uma pessoa que se encontra lá em Tirapina, o que ele vai fazer? A Central de Mandados de São Carlos, que recebeu o mandado, vai encaminhar para a Central de Mandados de Rio Claro, ok? Porque é a Central de Mandados de Rio Claro que distribui para os oficiais de justiça que cumprem em Rio Claro e em Itirapina. Bom? Pelo menos eu não sei, eu estou aqui, eu já, enfim, já morei em Rio Claro, mas não sei como as coisas exatamente ocorrem lá. Mas imaginando que Itirapina seja um foro atendido por Rio Claro, então é a Central de Mandados de Rio Claro que vai receber e vai distribuir para os seus oficiais de justiça. Claro, especialmente para aqueles oficiais de justiça que cumprem em Itirapina. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. Parágrafo 1º. O compartilhamento independente de decisão judicial que assim autorize, dispensando a expedição de carta precatória para todas as matérias e atos, salvo em relação a... Olha só, hein? O compartilhamento independe de decisão judicial, ou seja, que autorize. Então ele quer dizer o seguinte, não tem mais essa de encaminhar uma carta precatória ao juiz de São Carlos, por exemplo, encaminhar uma carta precatória a Rio Claro para que seja intimado uma pessoa ou citado uma pessoa. Não. A Central de Mandado de São Carlos vai encaminhar para a Central de Rio Claro. Não precisa ter mais carta precatória. No mesmo momento em que faz a carga do ofício de justiça, faz uma carga desse mandado para a central dele, essa central, né, vai encaminhar diretamente aqui, ó, compartilhamento de mandados digitais da SADAN desse tribunal, quando existente, determina a sua distribuição para a central que compreenda o seu local de trabalho. Então, é assim, o ofício de justiça, lá da primeira vara civil de São Carlos, ele diretamente encaminha para a central de mandados de Rio Claro, sem precisar mandar uma carta precatória. Então, no mesmo momento que ele faz lá o mandado, já cai na central de mandados de Rio Claro. Agiliza muito o serviço. E não precisa que o juiz autorize fazer isso. Isso já é feito automaticamente pelo cartório. E olha só, dispensando a expedição de carta precatória, que é o pedido de um juiz para um juiz de uma outra cidade, para que ele mande um oficial de justiça fazer a intimação ou citação. Lembrem, pessoal, que a carta precatória ela é ainda necessária quando se tratar de tribunais diferentes, porque os tribunais não estão conectados entre si. Então, digamos que um juiz da cidade de São Carlos queira que haja uma intimação lá no Pará. Ele vai ter que mandar uma carta precatória para o juiz daquela cidade do Pará, porque essas centrais de mandados não estão interligadas de São Paulo e do Pará, certo? Bom, agora, ele fala assim, salvo em relação a, ou seja, quando que vai ser encaminhado carta precatória? Mandado físico. Ora, se o mandados, né? Os processos, eles são digitais. Mas se existirem alguns processos que ainda são físicos, esses mandados são expedidos fisicamente. Então, deverá ser encaminhado através de carta precatória para o juiz daquela outra cidade para que ele cumpra, tá bom? Então, em caso de mandados físicos, aí é uma exceção. Não é de cartório para a central de mandados. Aí tem que encaminhar uma carta precatória. 2. Mandados de cumprimento remoto, ou seja, não precisa também de carta precatória e nem vai para a central de mandados. Então acontece assim, olha, o oficial de justiça lá de São Carlos, ele vai
que cumpre mandados remotos, ele vai receber o mandado e vai fazer conexão no presídio, por exemplo, onde se encontra o réu, e fazer a intimação ele mesmo, oficial de justiça em São Carlos. Não vai encaminhar o mandado para a cidade onde fica o presídio, por exemplo, Hortolândia. Não vai encaminhar o mandado lá para o central de Hortolândia para que o oficial de justiça de Hortolândia faça a intimação. Não. O oficial de justiça de Araras, de São Carlos, vai encaminhar para que o próprio oficial de justiça dele faça isso, tá? E não para o da outra cidade. 3. Mandados para intimação de vítima ou testemunhas protegidas, físicos ou digitais. Testemunhas protegidas tem todo aí uma situação diferente, né? Em que os seus nomes, localização, tudo isso é muito sigiloso, então a forma como isso tramita dentro do tribunal não vai ser dessa maneira aqui, como do artigo 1010, tá bom? Continuando aí, 4. E eu também não vou revelar qual é, tá bom? Porque o público em geral não precisa ficar sabendo disso. 4. Outros mandados de atos que demandem providências no âmbito do juízo deprecado. O juízo deprecado é aquele que recebe o pedido do juiz deprecante. O juiz que faz o pedido chama deprecante e o que recebe o pedido se chama deprecado. Então, outros mandados de atos que demandem providências no âmbito do juiz deprecado, por exemplo, audiência, na hipóteses ainda autorizadas, perícias com nomeação de perito local, penhora de faturamento, com nomeação de administrador local, intervenção de setores técnicos. Ou seja, há mandados, viu, pessoal? Por exemplo, imagina, como eu já disse aqui, a cidade de São Carlos, o juiz de São Carlos quer que o juiz de Araras faça uma audiência para ouvir uma testemunha. Aí ele vai ter que encaminhar uma carta precatória, um pedido ao juiz de Araras, mandando todos os dados. Ele não vai mandar um mandado para a central de mandados para que um oficial de justiça cumpra. Por quê? O oficial de justiça não faz audiência, quem faz é o juiz. Então, essa carta precatória vai ser encaminhada via carta precatória. Atualmente, viu, pessoal, a carta precatória não vai pelo correio, né? É encaminhado um e-mail, através do e-mail institucional. Então, o cartório vai encaminhar do seu e-mail para o e-mail lá da cidade onde ele quer que realize, perfeito? Para que isso aconteça. A carta precatória hoje é encaminhada por e-mail dentro do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Perfeito? Parágrafo 2º. Na configuração do compartilhamento serão observadas as seguintes regras. Ou seja, para configurar compartilhamento tem que obedecer essas regras que a gente vai ver aqui agora. 1. A atribuição de setores territoriais por divisão de CEP da comarca da capital para cada central de mandados será feita pela Corregedoria Geral da Justiça. Então, a atribuição de setores territoriais por divisão de CEP da comarca da capital para cada central de mandados será feita pela Corregedoria Geral da Justiça. Ele quer dizer o seguinte: cidades muito grandes como São Paulo, há várias centrais de mandados na cidade toda. E quem vai fazer a distribuição de quais centrais de mandados que cumpre determinadas regiões da capital, bairros, quem vai fazer isso é a Corregedoria Geral, situada na capital mesmo, tá bom? 2. As centrais de mandados deverão vincular todos os CEPs de sua atribuição setorial à zona, conforme a organização interna, sendo vedada a vinculação de um mesmo CEP a mais de uma zona. Ele quer dizer o seguinte: a cada CEP vai corresponder aqui, ó. Deverão vincular todos os CEPs de sua atribuição setorial à zona, conforme organização. Então, ele quer dizer o seguinte: os CEPs vinculados a uma determinada central de mandados não pode ficar vinculado esse mesmo CEP a uma outra central de mandados. É isso que ele quer dizer. 3.
periodicamente, e sempre que solicitado por unidade judicial, que seria o fórum, né? A central de mandados deverão conferir os cadastros das zonas, incluindo CEPs que não estiverem vinculados à zona alguma. Então, periodicamente, deve ser feita uma verificação nas centrais de mandados para ver se todos os CEPs estão vinculados às zonas daquela central de mandados. Porque novos CEPs surgem, né? Novos bairros ganham CEPs novos, certo? Parágrafo 3º. A partir da implantação da central de mandados compartilhada, que é o que já ocorre no Tribunal de Justiça hoje em dia, os oficiais de justiça serão competentes para. Então, havendo a central de mandado compartilhada, ou seja, o oficial de justiça cumpre mandados que vêm de outros juízes de outras cidades para serem cumpridas nas zonas que eles atendem. Qual a competência, então, dos oficiais de justiça? O cumprimento de mandados compartilhados nas zonas a que estiverem vinculados, bem como para os mandados para cumprimento remoto. Se vier mandado de uma outra cidade para que ele cumpra remotamente ou presencialmente na região que ele atende, ele vai fazer, ele tem competência para isso. 2. O cumprimento de mandados físicos, né, que não são digitais, e para demais casos em que o compartilhamento tenha sido vedado pelas normas ou por decisão judicial, nos limites da resolução. Veja, o oficial de justiça também vai ter competência para cumprir mandados físicos que venham através de carta precatória, é isso que ele quer dizer. 4º, o recolhimento das despesas de condução que é para pagar, né, o deslocamento do oficial de justiça para realizar aquele ato, o recolhimento das despesas de condução será efetuado por meio de guia própria, chamada GRD, Guia de Recolhimento de Diligências, para crédito em conta aberta na agência ou posto bancário, na comarca ou fórum a que distribuído o feito correspondente. Então, o recolhimento das despesas será efetuado por meio de uma guia para que seja creditado em uma conta aberta no Banco do Brasil, dentro do fórum em geral, ok? Que efetua o pagamento dessas diligências. Hoje em dia mudou, tá? Hoje em dia quem faz o pagamento dessas diligências é a própria capital, tá bom? Então, é o Estado que está pagando, não vai mais para uma agência especificamente, mudou um pouquinho isso. Vocês podem até desconsiderar esse parágrafo anterior. 5º, os mapa é aquela relação de todos os mandados e atos cumpridos pelos oficiais de justiça. É através desse mapa que vai ser pago, né, o oficial correspondente. Os mapas individuais de diligências pagas e gratuitas, já expliquei em aula anterior o que é diligência paga e gratuita, né? Serão confeccionados, serão feitos e apresentados à central de mandados de lotação do oficial de justiça com encaminhamento para crédito na conta bancária do oficial. Neste mapa vai constar o número da conta bancária, a relação de todos os mandados cumpridos por ele e o valor total, tá? 6º, para os mandados positivos digitalizados, nos quais tenham sido colhidas as respectivas notas de ciente provenientes de oficiais de justiça de outros fóruns e devolvidos pelos oficiais de justiça, a central de mandados ousa enviará a cada 90 dias para a central vinculada à comarca ou foro regional da unidade judiciária expedidora para entrega à serventia respectiva. Aqui uma atenção, pessoal. Vamos explicar aqui, mais logo abaixo, no espaço, para vocês entenderem, né? Eu estava dando aquele exemplo de São Carlos, vamos continuar dando exemplo de São Carlos, vai? Ou Ribeirão Preto, vai. Ribeirão Preto, o ofício de justiça de Ribeirão Preto encaminha um mandado para ser cumprido, por exemplo, um mandado na cidade de São Simão. Perfeito? Então, o ofício de justiça, o cartório, encaminha através da central de mandados para a central de mandados de São Simão. O ofício de justiça encaminha para a central de mandados de São Simão. Aí, a central de mandados vai distribuir esse mandado para um oficial de justiça, vamos chamar o Antônio.
Aí o Antônio vai ler o mandado e descobrir que ele tem que intimar uma pessoa. Quando o Antônio intima, ele vai certificar, fazer uma certidão dizendo que ele intimou aquela pessoa, certo? Feita a certidão, tudo digitalmente. A cidade de Ribeirão Preto, ele certificou. O Antônio vai devolver esse mandado para a central de mandados digitalmente. Ele vai clicar lá, enviar para devolver à central. Digitalmente devolve a central e a central confere e devolve para a cidade de Ribeirão Preto. Mas o oficial de justiça, efetivamente, ao intimar, ele pegou no mandado a assinatura da pessoa que ele tinha que intimar. Então, o oficial de justiça não apenas faz uma certidão digital e devolve digitalmente à central. Ele faz isso, mas ele deve, pelo menos regularmente, uma vez por semana, ele deverá devolver esses mandados físicos assinados pelas pessoas a essa central de mandados. O que esse parágrafo está falando, esse anterior aqui, ele está falando, é que a cada 90 dias, essa central de mandados aqui vai pegar todos os mandados físicos com as assinaturas físicas e encaminhar à central de mandados de origem, para que não central de mandado, né? Ele vai encaminhar para o cartório de origem, para que o cartório promova os arquivamentos devidos, tá bom? Porque todo mandado cumprido pelo oficial de justiça que contém assinatura, depois de o oficial de justiça certificar, intimei fulano de tal, no dia tal, tal horário, assim, assado, ele devolve digitalmente para a central de mandado dele aqui, certo? Mas ele também manda o mandado assinado pela pessoa, além do digitalizado, ele manda também o mandado físico. E se esse mandado não é lá da cidade onde situa a central de mandados, mas sim provindo de uma outra comarca, de uma outra cidade, então deverá devolver pelo menos aí, a cada 90 dias, tá bom? 7. Para os mandados, aqui parágrafo 7. Para os mandados provenientes de ofícios judiciais do próprio fórum, ou seja, mandado recebido do próprio fórum onde o oficial de justiça trabalha, a central de mandados devolverá, na forma do artigo 1000, os mandados sem assinatura, sem assinatura qualquer, deverão... Para os mandados provenientes de ofícios judiciais do próprio fórum, a central de mandados devolverá na forma do artigo 1000, tá certo? Então, olha, os mandados provenientes do próprio fórum, ele vai mandar para o cartório correspondente do jeito que fala o artigo 1000 dessas normas. Agora, mandados que não têm assinatura serão descartados pelo oficial de justiça. Ele não precisa devolver à central, tá? O que eu vou fazer aqui é voltar lá para ver o que diz o artigo 1000, porque a nossa aula vai se encerrar aqui daqui a pouquinho. Antes que a nossa aula se encerre. Então, pessoal, vamos lembrar aí, você aí, quer as apostilas de direito processual civil, direito civil, processual penal, constitucional, tudo bonitinho, com os artigos que caem nesse concurso de oficial de justiça, você compra, ajuda a gente aqui, estimula a gente a gravar mais vídeos e aulas para vocês, acessando explicaisodireitoconcursos.com, certo? Explicaisodireitoconcursos.com, e você vai lá, clica e adquire o material ajudando a gente e ajudando vocês também, né? A maior parte do material lá é comentado. Normas não é não, viu? As normas que vocês vão baixar lá não está comentado. Você tem que assistir às aulas aqui para fazer as suas próprias anotações. Mas tem muita coisa comentada, tá? E é isso aí. E aí, vocês, pessoal? Deem notícia, estão estudando? Eu tenho visto aqui, olha, diariamente...
Nosso canal tem recebido em torno de 800 a 1.000 visualizações, 800 visualizações por dia, né? O pessoal está assistindo, está se preparando para valer. Olha, um recadinho aqui para vocês. A gente está tentando elaborar questões relativas a esses materiais que vocês estão estudando. Vocês sabem muito bem que na sua preparação para o concurso é muito importante que pelo menos no último mês, tá? De 15 de novembro a 15 de dezembro, dia da prova, que você comece a fazer exercícios e a gente, já tenho quase prontinho aqui, exercícios do Código Civil, cobrindo todos os artigos do Código Civil preparatório para esse concurso de oficial de justiça. Essa apostila já praticamente pronta e ela tem aí algo, enfim, muitas questões cobrindo todos os artigos, tá? E é legal porque você vai se testar com questões do tipo dessas que são feitas pela VUNESP, mas não são questões tiradas de concurso anterior, não. São questões originais feitas no mesmo modelo da VUNESP. Isso ainda não está disponível para vocês adquirirem. Quando a gente disponibilizar, nós vamos disponibilizar também no Explica Isso Direito, concursos.com, lá na plataforma. Eu creio que até o dia 20 agora, ou até antes, viu, pessoal? Eu acho que até domingo agora, hoje é sexta-feira, dia 11, até o dia 13 aí, no máximo segunda-feira, dia 14, você pode ir lá e já adquirir as questões do Código Civil. A gente vai comercializar isso por matéria e vale muito a pena. São questões bem legais, você vai treinar aí o conhecimento do Código Civil, vai fazer você realmente colocar em prática o conhecimento teórico e também, se você estiver em fase de aprendizado, vai reforçar esse conhecimento. Por quê? Porque as respostas corretas são comentadas, menciona quais artigos, por que ela está correta ou não, tá bom? O valor vai ser bem acessível, tá? Código Civil é bem acessível mesmo, mas a gente vai comercializar por matéria, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. E então vocês podem adquirir por matéria. Vai ajudar muito vocês, isso ajuda muito mesmo. E é um valor tão acessível, pessoal. Se você for tomar um cafezinho, comer um pão na chapa, vai sair mais caro do que esse material que a gente está preparando para vocês, que dá trabalho, vocês sabem, elaborar uma coisa desse tipo. Mas vale a pena, acho bem legal, tá bom? Vocês vão encontrar Código Civil agora, a partir de segunda-feira já vai ter, e depois a gente começa a trabalhar com outras matérias de direito também, fazendo as questões. Já tomei muito tempo de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aqui esta aula. Ela tem alguma importância, evidentemente, não é? Porque fala como funciona as centrais de mandado e tal. Talvez possa uma questão sair daqui. Espero ter esclarecido aí para vocês e ajudado na compreensão. Na nossa próxima aula aqui, vamos do artigo 1011 em diante. Um abraço para vocês, viu, pessoal? Mandem notícias, digam aí como é que vocês estão se preparando, interajam aí com a gente. Na medida do possível, a gente vai interagir com vocês também. E olha, lembrem, não deixe o nosso canal aqui abandonado, não, depois de terminar o concurso oficial de justiça. Eu sei que é um concurso muito especial, né? Quem se prepara para o oficial de justiça está pensando num salário muito bom, numa remuneração maravilhosa. Mas, se você tem conhecidos, amigos, pessoas do seu relacionamento, nós vamos começar a postar aqui também material para o concurso dos Correios, que vai acontecer daqui 2 meses. E é um concurso mais simples, mais humilde, um salário bem menor, mas a gente vai ter uma playlist para os Correios. E a gente já está começando a gravar o Código de Ética do Correio, vai ter todo o curso de português completo, de matemática, ou seja, bem legal para o pessoal que quer prestar correio. E é claro, se alguns de vocês aí também quiserem, vocês vão encontrar uma playlist que a gente vai começar a criar
com o material de estudo para o concurso dos Correios. Desculpe aqui utilizar a aula para dar tanto recado para vocês, mas é o momento que a gente tem, né, de dialogar com vocês, de ter a atenção de vocês aí. Eu sei que vocês precisam continuar estudando, então, bons estudos. Tchau, tchau.